Olá, seja bem-vinda ao segundo vídeo da série Constelação Familiar Primeiros Passos. Eu sou a Bárbara Rocha, sou psicóloga, facilitadora de constelação familiar, sou Master Coach também, sou uma das fundadoras do Vivo na Prática e a convite do Lino, estou aqui fazendo essa série de vídeos com o objetivo de trazer um esclarecimento sobre o que é a constelação familiar, de que forma nós podemos compreender ela. Se você ainda não viu vídeo 1 eu falo o que é a constelação, também dou exemplos, trago indicações de livros de psicólogas que utilizam a constelação nos seus consultórios. Então, se você não viu, corre lá para ver o vídeo 1 dessa série. Hoje, o tema deste vídeo é a vida do Bert Hellinger. Então, eu vou trazer aqui vou trazer um pouquinho da história e vou trazer alguns esclarecimentos a respeito da história de vida dele, como a história de vida dele, de certa forma, influenciou o que são as leis sistêmicas, e vou explicar também o que são as leis sistêmicas e qual é a proposta das leis sistêmicas, né? Como nós podemos olhar para essas leis sistêmicas, o que essas leis sistêmicas dizem para nós, ok? Então, vamos lá, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Bom, quem foi Bert Hellinger? Bert Hellinger foi a pessoa que estruturou e desenvolveu a constelação familiar da forma como nós compreendemos hoje. Assim como eu falei no vídeo 1, diversas outras teorias, outros teóricos já começaram a identificar que nós somos seres que sofremos influência dos nossos ancestrais. Então, que nós somos seres sistêmicos, mas quem trouxe mesmo toda a concepção do que significa ser sistêmico, a questão das ordens do amor, que eu vejo que é uma grande contribuição para a humanidade. Bert Hellinger foi homenageado, muitos estudiosos, né, muitas pessoas receberam ele nos diversos países com muita honra por esse trabalho lindo que ele desenvolveu. Então vamos lá, ele nasceu na Alemanha em 1925, 18 de dezembro, formou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Como missionário, morou 16 anos na África do Sul, viveu com a tribo dos Zulus, dirigiu várias escolas, aprofundou seus estudos em psicanálise, análise transacional, métodos hipnoterapêuticos, terapia grupal e desenvolveu sua própria terapia denominada constelação familiar. Então, essa experiência que o Bert Hellinger teve, essa vivência que ele teve com a tribo dos Zulus, em alguns níveis, né, na vida dele, possibilitou que ele visse que ali na tribo dos Zulus eles tinham outra forma de se relacionar. E ele entrou muito em contato com isso, e a partir daí ele começou a questionar algumas das coisas, algumas das formas de relacionamento que ele via que existia na Europa, né? Como as mães se relacionavam com os filhos, ele via que era diferente, ele via que existia muito respeito. Então o que eu vou trazer aqui para vocês, tem principalmente no livro do Bert Hellinger, que se chama Um Lugar para os Excluídos, que o livro inteiro foi uma entrevista que ele deu para uma pessoa falando da vida dele. E também, assim, eu ainda não finalizei, mas eu estou terminando a leitura desse livro aqui, do Bert Hellinger, que é a biografia dele. Então, eu ainda não vou poder falar muito desse livro aqui, porque eu ainda não finalizei. Mas, para vocês saberem, quem quiser se aprofundar, saber um pouco mais da história, então, o livro é Um Lugar para os Excluídos, ou então esse daqui, né, do Bert Hellinger. E, bom, então, dentro da história de vida dele, a experiência dele como missionário possibilitou que ele tivesse esse lugar de aprofundamento, de interiorização. Então, ele, quando ele foi se preparar para ser seminarista, ele fez votos e ele ficou nessa postura bastante recolhida. E quando ele traz esse fato da vida dele, porque na constelação nós temos o que nós chamamos de entrar no centro vazio, que é quando nós vamos nos conectar com o campo sistêmico. Então, ele conta que esse momento de vida dele, quando ele estava lá no seminário, que ele passou por toda essa experiência, foi importante, né? Para que ele pudesse também experienciar esse lugar de mais introspecção, de mais interiorização. Ele vai falando tudo que ele foi descobrindo. Então, ver a história de vida dele, ele contando, é muito rico, porque ele era o principal autor, assim, das transformações que ele via. Então, tudo que ele ia aprendendo,
ele questionava muitas coisas, ele queria saber muitas coisas. Então, toda teoria, dá para perceber, né, passa primeiro por dentro dele, para depois ele poder falar sobre aquilo, para depois ele trazer uma compreensão. Então, ele vivenciava muitas coisas, ele experimentava, né? Então, por exemplo, ele relata como foi a experiência dele com a terapia grupal, que também é a terapia primal, quando ele foi lá com o Arthur Janov experimentar o que era aquele grito primal. Então, ele se expunha, ele se permitia vivenciar aquilo para que depois ele pudesse falar, para que depois ele pudesse levar isso para as práticas dele. Então, ele deixou de ser seminarista, voltou para a Europa, se debruçou nos estudos, começou a atuar como terapeuta, e a partir daí, ele foi vendo a partir dos resultados, dos efeitos da prática dele, que, por exemplo, muitas vezes uma pessoa vinha e para uma terapia tradicional, falava, e existiam alguns momentos, algumas situações, algumas coisas que acabavam ficando naquele lugar onde, né, durante algum tempo a pessoa ficava no mesmo lugar e não conseguia sair dali. Quando ele começou a olhar para essa questão das leis sistêmicas, ele começou a trazer isso para os grupos, ele viu que de alguma forma a vida das pessoas tinha uma transformação, tinha uma mudança, como as pessoas se sentiam, havia diferença, como as pessoas se relacionavam na própria vida, também era diferente. Deixa eu ficar maior aqui para vocês. Também era diferente. Então, todo o desenvolvimento da teoria da constelação, ela veio através da construção de todo esse saber, veio através da observação pelos seus efeitos. Então, o Bert Hellinger não tirou nada da cabeça dele. Ele fala que ele foi presenteado, ele simplesmente viu algo que já existe, algo que já é. Então, até assim, se nós formos algumas pessoas até perguntam, existe alguma similaridade entre o que o Bert Hellinger traz, essa questão dos campos morfogenéticos, dessas leis, com o que o Jung traz do inconsciente, dos arquétipos? Então, assim, não tem nenhuma comprovação científica onde fala isso são a mesma coisa e tal, mas alguns artigos já falam que existe uma certa similaridade entre esses conceitos, né? Conceitos de campos morfogenéticos, com o conceito de arquétipo, se nós pensarmos no arquétipo como algo que é um centro organizador de estruturas. E então, o que eu vejo assim de grande contribuição que o Bert Hellinger trouxe para nós, além de muitas coisas, esse olhar para essa questão das leis sistêmicas, que são as leis que regem os relacionamentos. Então, o que é isso? Através de toda a prática que ele foi tendo, ele foi vendo que existem algumas leis que são comuns a todos. São comuns a todos nós, independente de cultura, independente de raça, independente de qualquer coisa, né? E que quando nós olhamos para essas leis, quando de alguma forma a pessoa está em harmonia com isso, ela tem também um desenvolvimento de vida, ela tem o que seria, né, um êxito, um sucesso. Então, eu até tenho aqui, vou compartilhar de novo com vocês. Opa, aqui, ó. Sistemas e suas leis, as ordens do amor. Então, um fato que eu achei muito bonito na história do Bert Hellinger é que quando ele começou nas suas práticas, que foi no pós-guerra, isso tem no livro Lugar para os Excluídos, no pós-guerra, quando ele identificou essa questão que uma das ordens, que é o que é a ordem do pertencimento, que significa o quê? Todas as pessoas do sistema têm o mesmo direito de pertencer. E um dos pontos também aqui importante que ele traz para nós é que quando existe um conflito, existe um assassinato, né, uma vítima e um perpetrador, de alguma forma também existe uma vinculação no destino dessas pessoas. E ele relata que no pós-guerra, quando ele começou a praticar e com essas ordens e fazer as dinâmicas, né, da constelação, ele foi duramente criticado. Porque no pós-guerra ele existiam muitas pessoas, houve muita demanda no pós-guerra por terapias, por pessoas que estavam precisando de ajuda. E quando ali na constelação ele colocava, né, que tanto o perpetrador, que é, por exemplo, o assassino, quanto quem sofreu, né, ambos ali tinham o mesmo direito de pertencer no sistema.
e ele foi duramente criticado por isso. E ele ficou muito firme no conhecimento que ele estava vendo ali. Ele ficou muito firme em tudo isso que ele viu. E ele foi até duramente criticado e tudo mais. Ele ficou firme na verdade que era o que ele via, que estava se expressando, e a partir disso, né, a constelação foi se desenvolvendo, e hoje a gente tem esse conhecimento que nós vemos o que é hoje. Então, até mesmo em momentos quando hoje quem trabalha com a constelação, quem participa de uma constelação, quem faz uma constelação, vê o quanto que traz efeitos, né, para nossa vida, para a vida das pessoas. Então, eu vejo, assim, tamanho comprometimento que ele teve com o conhecimento, com o que ele via ali, que era o que funcionava. Então, mesmo num momento histórico, onde para as pessoas era inconcebível que certas pessoas tivessem o mesmo direito de pertencer ali no sistema, ele se manteve firme ali e ele sustentou esse conhecimento, né, que nós podemos hoje, nós entramos em contato e isso é só a título de curiosidade, porque eu vejo que na história dele, a história dele teve muitas outras coisas. Ele também teve um período em que ele viveu num campo de concentração, ele foi um prisioneiro de guerra e ele saiu. Então, assim, a história do Bert tem vários pontos, assim, é bastante... tem muita coisa, né? É muito rica, uma história muito rica. E é muito gostoso ver a trajetória de vida dele. E eu falo um pouco mais da vida dele no meu curso Vida Sistêmica, para quem quiser se aprofundar, fica aqui esse adendo. Bom, então, o que são essas leis sistêmicas? O que são essas leis sistêmicas que o Bert Hellinger propôs para nós e que nós usamos, né, quando nós vamos fazer uma constelação, nós temos esse olhar, porque além de ser uma simples técnica, a constelação familiar vem e traz todo um conhecimento que pode ser visto como uma filosofia de vida, porque ela traz jeitos, modos de nós podermos olhar para as relações e também traz propostas para que aquela relação possa entrar em harmonia. De que forma, por exemplo, um casal, quais são as posturas ideais que um casal pode ter para que ele esteja em harmonia? Por exemplo, numa relação de adoção, onde existe muito conflito, né? Uma família onde tem um filho que tem muito conflito ali, com, por exemplo, aquele filho adotado. Então, a constelação, ela traz um olhar, ela traz alguns pressupostos de que se as pessoas tiverem as seguintes posturas, talvez esse relacionamento, né, talvez essa adoção possa vir a dar certo, por exemplo. Então, como nós podemos, de alguma forma, também nos apropriar dessa teoria? Através do resultado e dos efeitos. Então, né, a partir do momento em que nós vamos entrando em contato com a teoria, nós vamos conhecendo, entrando em contato com todo esse mundo e vamos também aplicando na nossa própria vida. E para quem é um facilitador, vai levando esse conhecimento para as outras pessoas através das constelações, vai vendo de que forma a utilização desse conhecimento vai trazendo os resultados na vida das pessoas. Então, as leis, as ordens do amor, nada mais são do que como se fossem pressupostos que embasam as relações. Então, por exemplo, a lei do pertencimento diz que todas as pessoas do sistema familiar que compõem o sistema familiar têm o mesmo direito de pertencer. Você pode falar assim, mas isso é meio óbvio, né? Como assim todos têm direito? Não é tão óbvio porque nós temos a nossa consciência que julga, que condena e que critica. Então, muitas vezes, houve um fato lá com um avô, por exemplo, que acabou abandonando a família, a avó que estava com 8 filhos para criar. Então, essa história chega para um neto, muitas vezes, onde esse neto tem a concepção de que esse avô ele foi muito ruim para toda a família e que esse avô não tem lugar nenhum ali no sistema, ele não, nem quer saber desse avô e ninguém fala desse avô. Então, existe um movimento da consciência de exclusão. Então, existem várias dessas dinâmicas, desses movimentos de consciência, onde nós excluímos, nós julgamos, nós comparamos, e isso influencia como nós nos relacionamos com as coisas, que é a base das nossas posturas, que é o que nós vamos estudar, que tudo isso que o Bert nos trouxe. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, que são os que vieram antes, tem precedência para os que vieram depois. Então, se nós formos ver numa lei natural das coisas, os avós vieram antes com os pais, que vieram antes dos netos.
Então, naturalmente falando, da natureza, isso já acontece. O que acontece é que, às vezes, um filho se sente, porque é consciente ou inconscientemente, ele ocupa o lugar de pai do pai, maior que o pai. Então, ele quebra uma ordem que seria uma ordem natural das coisas, e isso é um movimento da nossa consciência. Então, retomar esse lugar, que é o lugar de cada um, significa restabelecer um equilíbrio, restabelecer uma harmonia, uma ordem nesse sistema. E também o equilíbrio de trocas, o dar e o receber, isso é extremamente importante. Ele viu quando uma pessoa dá muito numa relação e outra pessoa dá pouco, esse sistema fica em desequilíbrio, e isso gera efeitos nesse sistema. Que uma vez restabelecido o equilíbrio, pode-se ver também o resultado do restabelecimento desse equilíbrio. Bom, o Bert Hellinger, ele já faleceu. Ele faleceu, se não me engano, dia 19/9/2019. Então, deixa eu até parar o compartilhamento aqui com vocês. Ele faleceu no ano passado, no dia 19/9/2019, e tem no site do Bert Hellinger, tem um escrito que a Sophie Hellinger trouxe, que eu achei muito bonito, onde fala que o falecimento do Bert Hellinger, a Sophie fala assim, que o Bert Hellinger, até o dia do falecimento dele, de alguma forma, ele escolheu, porque o número 9, o que ela fala lá, o número 9 significa a finalização de um ciclo, como se nós estivéssemos, como se, no caso, ele, né, cumpriu a missão dele. Então, é muito bonito o que a Sophie fala, e assim, né, eu acho que, a meu ver, né, pelo que ela traz tudo ali, pelo que nós vemos do legado que ele deixou, e tudo que ele possibilitou, tudo que ele fez em vida, e tantas pessoas que ele ajudou, e toda essa teoria maravilhosa que nós temos hoje. Então, ela traz, assim, essa pontuação sobre o falecimento dele e tudo que ele desenvolveu. A Sophie Hellinger é a esposa do Bert Hellinger, que também teve influência no desenvolvimento da teoria, como a teoria é hoje. Então, quem quiser saber um pouco mais, tem lá no próprio site do Bert Hellinger, e pode entrar lá e ver sobre a Sophie, ver sobre isso que eu tô falando, que ela deixa escrito sobre a data do falecimento dele, como ela vê tudo isso, ela explica numerologicamente, falando, eu não vou saber explicar aqui para vocês, gente, mas ela fala que ele encerrou um ciclo, né? E ele teve, assim, uma finalização de algo muito importante. Bom, então esse vídeo já acabou ficando longo demais, mas se você está vindo até aqui, muito obrigada pela sua presença. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai ser contribuição, com as pessoas, muitas vezes, né, psicólogos, terapeutas, pessoas que querem compreender um pouco mais de constelação familiar, mas não sabem de onde veio, por que veio, como que ela acontece. Então, a ideia desse vídeo aqui é trazer esclarecimento e trazer informações da constelação para você, tá ok? Então, se você tiver dúvidas, perguntas, deixa aqui embaixo essa dúvida, sua pergunta, que eu respondo. Toda semana eu vou postar um vídeo novo, vou mandar para o Lino, né, para postar para vocês um vídeo novo. Façam as suas perguntas que eu vou responder no decorrer dos vídeos, tá ok? Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo.